Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vou fazer uma leitura aqui no livro de Mateus 27:45, a morte de Jesus. Todos sabemos como ele morreu, como ele foi maltratado, tudo e tal. Mas vamos compreender através de discernimento o porquê aconteceu certas coisas. E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde. Durante essas 3 horas, Deus literalmente escondeu seu rosto do seu filho. Durante esse tempo, Jesus realmente suportou o castigo pelo pecado da humanidade. 2 Coríntios 5:21 fala sobre isto. Estas trevas não eram devidas a um eclipse, já que era tempo de lua cheia. Elas foram provocadas por Deus, pois ele não poderia encarar seu filho enquanto ele suportava o castigo pelo pecado do mundo. E perto da hora nona, Jesus exclamou com grande voz, que demonstra que ele não morreu de fraqueza, mas sim que entregou sua própria vida. Jonas 10:17-18 fala sobre isso, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? A pergunta quanto à razão pela qual Deus o tinha abandonado não foi feita no sentido de não saber, e sim no sentido de conhecer o ato. Deus não o salvou como ele sempre fazia, porque se tivesse feito isto, a redenção para a humanidade teria sido perdida. A propósito, Jesus falou em aramaico, que era comumente a língua falada pelo Senhor. Alguns do que ali estavam, quando ouviram isso, disseram: este homem chama por Elias. Isso deve se referir aos judeus, porque os romanos não sabiam nada a respeito de Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e a embebedou com vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. A evidência é: esta tocou seus lábios, e ele morreu. Não teve nada a ver com sua vida ou morte. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo, dito em tom de zombaria. E Jesus, outra vez, clamando voz forte, entregou o Espírito. Ele livremente dispôs a sua vida, significando que ele não morreu de suas feridas, e também ele não morreu até que o Espírito Santo lhe dissesse para fazer. Hebreus 9:14 revela isto. E eis que o véu do templo, que ocultava o lugar santíssimo, Joséfo diz que ele media um pouco mais de 18 metros de altura e tinha cerca de 10 centímetros de espessura, sendo tão forte que 4 juntas de bois não conseguiriam rasgá-lo. Se rasgou em 2, de alto a baixo, o que significa que só Deus pode ter feito isso. Também significa que na cruz o preço foi totalmente pago. Isso foi comprovado pelo véu rasgado. Lamentavelmente, alguns dizem a cruz não completou a tarefa e que há outras exigências. Esse versículo diz o contrário. E a terra tremeu e as rochas se fenderam. Representa um terremoto, mas não teve nada a ver com a rasgadura do véu, que aconteceu imediatamente antes desse fenômeno. E sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitas vezes a gente lembra de Lázaro, né? Que Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, porque até o 3º dia os judeus acreditavam que ali ainda havia vida, que a pessoa estava inconsciente, não morta, e por isso Jesus aguardou até o 4º dia. Lembramos do filho da viúva, aonde que ele faleceu, e aí foi lá o profeta ressuscitar ele, deitou sobre o corpo dele, pediu para Deus trazer o fôlego de vida de novo, e assim aconteceu. E poucos conhecem ou sabem dessa passagem, aonde que após a morte do Senhor, os sepulcros foram abertos e muitos corpos de santos, os santos aqui é daqueles que criam em Jesus, que dormiam, foram ressuscitados. Não ensina o sonho da alma, como alguns afirmam, mas sim que os corpos dos mortos santos dormem, não a alma do espírito, os quais então iam para o paraíso, mas que depois da cruz, na morte, agora vão para junto de Cristo.
Filipenses 1:23. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Imagina só a situação de Jerusalém, irmãos. Conquanto todos tivessem sido libertados do paraíso, elevados para o céu. Alguns, até mesmo muitos, ficaram em Jerusalém por um curto período de tempo, e apareceram a muitos. Quanto eles eram, não nos é dito. A quem apareceram, não nos é dito. Só Mateus registra isso. E construíram, e o centurião e os que estavam com ele, guardando a Jesus, vendo o terremoto e essas coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esse foi o primeiro gentio a dar esse testemunho de fé. A tradição afirma que o nome do centurião era Longino e que ele se tornou um servidor devoto de Cristo, pregou a fé e morreu martirizado. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus, desde a Galileia para o servir. Fala daquelas que vieram da Galileia e que ficaram com ele até o fim. Entre as quais estavam Maria Madalena, Jesus a tinha libertado, Marcos 16:9, Lucas 8:12 fala sobre isso. E Maria, mãe de Tiago e José, provavelmente esposa de Clopatas, João 19:25. E a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, Marcos 15:40, e a mãe de Tiago e João. Que a nossa fé, como eu sempre digo, esteja sempre fundada, fincada, crendo somente na obra concluída de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde que até os mortos se levantaram dos túmulos após a sua morte. E que nós, futuro próximo, quando estivermos ali após a morte, dormindo, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou ainda em vida, se Ele voltar ainda hoje, que nós sejamos arrebatados por Ele, para morarmos nos altos céus, para Ele toda a honra e toda a glória, tudo seja feito por Ele e para Ele, através do agir do Espírito Santo. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.